Olá, eu sou a professora Kitty Guedes. Hoje nós vamos fazer um exercício que utiliza os conceitos de progressão aritmética e de prismas. Aqui, no caso, o prisma em questão é o cubo. Então, vamos ao exercício. Determine a medida da aresta de um cubo, sabendo que essa medida, sua área total e seu volume, formam nessa ordem uma progressão aritmética crescente. Bom, então, primeira coisa, vamos chamar a aresta do cubo de A. Aí a área total. Um cubo é formado por 6 faces que são quadrados. Se a aresta do cubo é A, então o lado desse quadrado é A. Portanto, a área de cada face é A ao quadrado. Portanto, sua área total vai ser 6 vezes A ao quadrado, porque são 6 faces quadradas. Então, a aresta que é A, a área total, que é 6A ao quadrado, e o volume de um cubo, é a aresta ao cubo. Formam nessa ordem uma PA crescente. E aí a gente precisa lembrar o conceito de PA. Aí eu vou abrir uma janela aqui no exercício, para mostrar que eu estou abrindo uma janela, eu vou fazer de outra cor, então vou dar uma pausa aqui no exercício, para falar um pouquinho sobre PA. O que é uma PA? Uma PA é uma sequência na qual a diferença entre dois termos consecutivos se mantém constante. Diferença essa que é chamada de razão. Como assim? Se eu tenho aqui o primeiro termo, que é o A1, o segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3. A diferença entre termos consecutivos se mantém constante. Portanto, esse passo que eu dou de um termo para o outro tem sempre o mesmo tamanho, que é a minha razão. Quer dizer, de um termo para o outro, eu vou acrescentando uma razão. Vou acrescentando uma razão. Do A1 para o A2, acrescento R. Do A2 para A3, acrescento R. Do A3 para o A4, ó, é o mesmo passo. Então, eu acrescento R. Se eu vou sempre acrescentando o mesmo valor, então porque a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer vai dar razão. Usando esse conceito aqui, vamos voltar ao exercício, então voltar à cor azul. Então, usando isso aqui, a gente faz que o segundo termo, que é o 6A ao quadrado, menos o primeiro, é igual ao terceiro termo, menos o segundo. Vou passar todo mundo para o primeiro membro, vai ficar menos A ao cubo, mais 12A ao quadrado, menos A igual a zero. Que a gente pode multiplicar isso por menos 1, A ao cubo, menos 12A ao quadrado, mais A igual a zero. Recaímos numa equação do terceiro grau em A. Equação essa na qual a gente pode colocar o A em evidência. E aí fica A que multiplica A ao quadrado, menos 12A, mais 1. Aí eu tenho um produto de dois termos que tem que dar zero. Para que um produto de dois termos dê zero, é necessário que pelo menos um deles seja zero. Ou seja, se esse número vezes esse tem que dar zero, eu tenho certeza absoluta que pelo menos um dos dois tem que ser zero. Então, ou A é zero, ou A ao quadrado, menos 12A, mais 1, igual a zero. Claro que A igual a zero, no contexto desse problema, não faz sentido, porque senão não vai ter cubo, né? Porque o A é a aresta do cubo. Então, só temos essa possibilidade aqui. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Vou encontrar o delta, que é B ao quadrado, menos 4AC, então delta dá 140. Então, o A é menos B, mais ou menos raiz do delta, sobre 2A. Para a gente encontrar a raiz de 140 aqui de uma forma rápida, ó, vamos pensar assim, 140 é 14 vezes 10. 14 é 2 vezes 7. 10 é 2 vezes 5. Então, 140 fatorado é 2 ao quadrado, porque tem dois fatores 2, vezes 5 vezes 7.
Então, esse 2 ao quadrado pode sair daqui do radical. Vai ficar 12 mais ou menos 2 raiz quadrada de 35. Sobre 2. Se a gente colocar o 2 em evidência no numerador, a gente pode simplificar com 2 do denominador, ficando deste modo 6 mais ou menos raiz de 35. Então, a gente encontrou dois valores para a aresta. A gente encontrou que a aresta pode ser 6 mais raiz de 35 e que a aresta pode ser 6 menos raiz de 35. Que até aqui, no que diz respeito à aresta, ok, porque 6 menos raiz de 35 é um número positivo, né? Porque raiz de 35 é um número irracional compreendido entre 5 e 6. Né? Porque 6 ao quadrado dá 36, que está aqui pertinho, e 5 ao quadrado dá 25. Então, raiz de 35 é um número entre 5 e 6, então ele é positivo. Então, a princípio, poderia ser a aresta do cubo. No entanto, a gente quer que a nossa PA seja crescente. Se a raiz de 35 está entre 5 e 6, então é porque a raiz de 35 é 5, alguém. A 2 é 6 menos raiz de 35. 6 menos raiz de 35. Se a raiz de 35 é 5, alguém, 6 menos 5, alguém vai dar um número entre 0 e 1. Ou seja, o A2 está entre 0 e 1. Só que, se esse valor do A está entre 0 e 1, e ele é o primeiro termo aqui da minha PA, ó, por exemplo, o terceiro termo, que é A ao cubo, quando a gente eleva um número que está entre 0 e 1 ao cubo, o número diminui, não é isso? Ao invés de aumentar. Se o número diminui, se o A fosse 6 menos raiz de 35, essa PA não seria crescente, ela seria uma PA decrescente. Por quê? Se o A2 está entre 0 e 1, então A2 é menor, A2 elevado ao cubo, perdão, é menor do que o A2. E aí a minha PA seria decrescente. A PA seria decrescente e a gente não quer que ela seja decrescente. Então, 6 menos raiz de 35 não serve, portanto, a resposta é apenas 6 mais raiz de 35. A pergunta era essa, né? Qual o valor da aresta? 6 mais raiz de 35.